podemos conhecer a nós mesmos sem a ajuda de um inspirador? Resposta: para se conhecer, necessita de um inspirador, de alguém que te anime, te estimule e te impulsione? Escute essa pergunta com toda atenção e você vai descobrir a resposta correta. Deve saber que a metade de um problema está resolvida quando estuda, não é verdade? Mas não pode estudar a pleno o problema se sua mente está muito ocupada e ansiosa por lhe encontrar a solução. E a pergunta é essa: para termos autoconhecimento, não necessitamos de alguém que nos inspire? Ora, se precisa de um guru, de alguém para te inspirar, te animar, dizer que, garotinho, você está indo muito bem, isso significa que está na dependência dessa pessoa. E se algum dia ele te faltar, você se verá completamente desorientado. No momento em que depende de uma pessoa ou de uma ideia, para ter inspiração, é inevitável o medo. E, portanto, não há, de nenhum modo, verdadeira inspiração. Mas quando observa um cortejo fúnebre ou duas pessoas a discutir, isso não te faz pensar? Quando vê que alguém é muito ambicioso ou quando nota como todos caem aos pés do superior quando esse entra, isso não te faz refletir? Portanto, em todas as coisas há inspiração. Da queda de uma folha ou da morte de uma ave, ao próprio comportamento humano. Se observar tudo isso, estará aprendendo a todo momento. Mas se fizer de uma pessoa o seu instrutor, estará perdido, e essa pessoa se tornará um peso em sua vida. Por isso é tão importante não seguir ninguém, não ter instrutor, e aprender do rio, das árvores, das flores, da mulher que leva um fardo, dos membros da sua família e dos seus próprios pensamentos. Essa é uma educação que ninguém pode te ministrar. E nisso é que consiste a sua beleza. Ela exige vigilância incessante, uma mente constante no investigar. Você tem de aprender pelo observar, pelo lutar, pelo ser feliz e pelo verter lágrimas. Pergunta: com tantas contradições existentes em nós mesmos, como podemos existir e atuar simultaneamente? Resposta: você sabe o que é autocontradição? Se desejo fazer uma coisa na vida e, ao mesmo tempo, tento agradar aos meus pais, que querem que eu faça outra coisa, manifesta-se em mim um conflito, uma contradição. Ora, e como vamos resolver o caso? Se não posso resolver essa contradição em mim, é claro que não poderá haver a integração do existir e do atuar. O principal, pois, é que eu me livre da autocontradição. Suponhamos que deseja estudar pintura, porque a pintura é a alegria da sua vida. Mas seu pai te diz que você deve se tornar um advogado ou um negociante. Senão, ele te deserdará e não custeará os seus estudos. Torna-se, então, existente uma contradição em você mesmo, não é verdade? Como acabar com essa contradição interior para ficar livre da luta e do sofrimento que causa? Enquanto estiver envencilhado na autocontradição, não poderá pensar. Assim, deve acabar com a autocontradição e fazer uma coisa ou a outra. Mas qual delas? Deve ceder ao seu pai? Se o fizer, isso significará renunciar à sua alegria. Casar-se com uma coisa que não ama. Isso dissolverá a autocontradição? Mas se, por outro lado, enfrentar o seu pai e lhe disser: sinto muito, não me importo se tiver de pedir esmolas e passar fome, eu vou ser pintor. Então, não há contradição.
Então, o existir e o atuar são simultâneos, pois você sabe o que quer. Faz e faz com todo o seu coração. Mas se tornar um advogado ou um negociante, enquanto interiormente o seu ardente desejo é ser pintor, será então para o resto da vida um ente humano embotado, cansado, levando uma vida de tormento, de frustração e de aflição. Estará sendo destruído e destruindo aos outros. Esse é um problema muito importante, no qual deve pensar cabalmente, porque quando crescer, seus pais irão querer que faça certas coisas, e se não estiver bem claro para você mesmo o que realmente deseja fazer, será levado como um carneiro para o matadouro. Mas se descobrir o que gosta de fazer e a isso dedicar toda a sua vida, não haverá contradição, e nesse estado, o seu existir será o seu atuar. Pergunta: por causa do que gostamos de fazer, devemos esquecer nosso dever para com nossos pais? Resposta: o que você quer dizer com essa estranha palavra dever? Dever para com quem? Para com seus pais, o governo, a sociedade? Se seus pais te dizem ser seu dever se tornar advogado, para poder ampará-los adequadamente, e o que realmente deseja é ser sannyasi, o que você faria? Na Índia, o ser sannyasi proporciona segurança e respeitabilidade, e assim sendo, seu pai talvez concorde. Ao vestir a túnica do asceta, você se torna um grande homem, e o seu pai poderá tirar proveito disso. Mas se deseja trabalhar com suas próprias mãos, se deseja ser simples carpinteiro ou oleiro, onde fica o seu dever? Alguém pode te dizer? Não deve pensar profundamente e atentamente nessa questão por você mesmo e ver tudo o que implica, de modo que possa dizer: eu sinto ser esta a coisa certa que devo fazer e a ela não me dedicarei firmemente, quer meus pais concordem, quer não. O simples não aceder ao que os pais ou a sociedade querem que se faça, ou ver muito claramente o que é verdadeiro e ao verdadeiro se ater por toda a vida, ainda que isso signifique passar fome, sofrimento e morte, para tanto requer-se muita inteligência, percebimento, discernimento e também muito amor. Mas se ampara seus pais, meramente porque pensa ser seu dever fazê-lo, seu amparo, nesse caso, é mercadoria, sem significação profunda, porque nele não há amor. Pergunta: se meu maior desejo é ser engenheiro, e meu pai se opõe a isso e me nega sua ajuda, como poderei estudar engenharia? Resposta: se persistir no propósito de ser engenheiro, ainda que seu pai te expulse de casa, pensa que não encontraria meio e modos de estudar engenharia? Você pode pedir esmolas ou apelar para os amigos. Senhor, a vida é uma coisa muito estranha. No momento em que sabe com toda clareza o que deseja fazer, acontecem coisas. A vida vem em nossa ajuda. Um amigo, um parente, um professor, uma avó, alguém te dará a mão. Mas se tiver medo de tentar, porque seu pai poderá te expulsar de casa, nesse caso você está perdido. A vida não acode nunca aos que, por simples medo, se sujeitam a uma dada exigência. Mas se disser: é isso que eu quero e que tratarei de conseguir, verá que então algo miraculoso acontecerá. Terá talvez de passar fome, de lutar, para ir até o fim, mas será um ente humano valoroso, e não uma mera cópia. Eis o milagre. Em geral, temos medo de nos vermos sós, e sei que, para vocês jovens, isso é muito difícil, por
quanto não há nesse país a liberdade econômica que se observa na América e na Europa. Nesse país há excesso de população e, por isso, todos cedem. E vocês dizem, o que será de mim? Mas se persistir, verá que algo ou alguém te acudirá. Quando toma uma atitude firme ante a exigência geral, é então um indivíduo, e a vida vem em sua ajuda. Há em biologia um fenômeno que se chama mutação, ou seja, um súbito e espontâneo desvio do tipo. Se tem um jardim e está cultivando uma certa espécie de flor, pode acontecer que numa certa manhã encontre algo totalmente novo, derivado daquela espécie. Isso é o que se chama mutação. Sendo uma coisa completamente nova, atrai a atenção e o floricultor lhe dedica especiais cuidados. Assim também é a vida. No momento em que você se aventura, algo acontece dentro de você e ao redor de você. A vida, de diferentes maneiras, vem em sua ajuda. Você pode não gostar do caminho pelo qual ela vem, que poderá ser sofrimento, luta, fome, mas quando te abrir a vida, começam a acontecer coisas. Todavia, nós não queremos nos abrir a vida. Queremos fazer um jogo seguro. E os que fazem o jogo seguro morrem de maneira muito segura. Não é assim?